o João César de Castro Rocha, que falou lá no programa da Cristina Serra, na TV Brasil, sobre Nicolas Ferreira. Vamos lá. Tenhamos agora um livro, que de novo eu li para que você, o Ian, o Jamil não tenham que ler. O Cristão e a Política. Olha o subtítulo, Ian. Como vencer a guerra cultural. Quem é o autor? Nicolas Ferreira. Qual é a base do livro? Spiritual Warfare. Ele não cita Peter Wagner, mas é inteiramente Peter Wagner. E qual é a ideia central do Nicolas Ferreira? É que a política é, sobretudo, a arte de influenciar. O verdadeiro político está escrito no livro. Porque o influencer é aquele que, muito mais do que o poder, muda a mentalidade das pessoas. Qual é o objetivo final? Acreditem, aqui no Rio de Janeiro, nos anos 90, começou a surgir nos chãos, nos muros, nos postes, uma frase. E nós todos achávamos que era brincadeira tipicamente carioca. Os cariocas vão lembrar. Era assim, Bíblia sim, Constituição não. Se recordam? Isso é o objetivo final do reconstrucionismo cristão, do Bruce Dooney, do Peter Wagner, do Nicolas Ferreira. É paulatinamente criar uma sociedade teonomista, em que, de fato, os costumes e a lei venham diretamente do Antigo Testamento. Então, ou seja, é uma guerra mesmo em várias frentes. É uma guerra em várias frentes. Ian, quer falar? Eu acho interessante tudo isso que o professor está falando, porque se a gente olhar para o que foram os grupos terroristas dos anos 2000, como Al-Qaeda ou o Estado Islâmico, a ideia era exatamente essa. Você abolir qualquer lei terrena e acharia a lei do Alcorão ser a lei fundamental da sociedade. Né? Isso alguns países têm, mas a lógica desse cristianismo que o professor está relatando é exatamente a mesma lógica dos mais radicais islâmicos. Exatamente. Bom, quando a gente fala de discurso da extrema-direita, a gente não pode deixar de mencionar, vou passar aqui para o Jamil, a presença do Flávio Bolsonaro no evento, um evento de articulação da extrema-direita, em que ele tem esse discurso religioso também. Ele diz: eu serei o presidente que vai proclamar Jesus Cristo o Senhor. Mas eu não quero ficar só na questão religiosa, eu acho que tem outros componentes aí para a gente analisar também. Ele fez um discurso entreguista, ele fala claramente que o Brasil é a solução dos Estados Unidos, porque tem terras raras, enfim, os minerais críticos, enfim, eu não quero aqui me adiantar tanto. O Jamil acompanhou, sabe o que é isso, conhece esse discurso, e a gente vê claramente, Jamil, uma ligação entre o discurso extremista que a gente está analisando de outros países com o extremismo de direita aqui no Brasil. Sem dúvida, Cris. E aí vamos dar alguns passos para trás. Na verdade, 2017, quando um diplomata brasileiro desconhecido publica nos cadernos do Itamaraty um texto no qual ele diz que só uma pessoa pode salvar o Ocidente, a civilização ocidental, e usando basicamente a base religiosa, Donald Trump. Donald Trump seria o único, segundo esse texto, que poderia salvar o Ocidente, insisto, com a palavra de Deus. Esse artigo circulou tanto na extrema-direita que, quando Bolsonaro venceu a eleição em 2018, aquele diplomata foi chamado para ser chanceler. Era o Ernesto Araújo. E aí ele ganha esse espaço, não só ele, como todo o movimento. Você tem toda a razão, Cris, porque existe uma relação direta entre esse discurso e o entreguismo, sem dúvida nenhuma. E aí o que nós temos é um governo de Jair Bolsonaro, primeiro, fazendo enormes concessões já aos Estados Unidos, mas tudo isso é interrompido pela pandemia. A pandemia interrompe um projeto da extrema-direita, que era brasileira e norte-americana, de uma ligação profunda. Várias coisas já, de fato, tinham acontecido. Nós demos vários privilégios comerciais aos Estados Unidos, sem nenhuma reciprocidade naquele governo Jair Bolsonaro. Nós compramos, inclusive, cloroquina dos Estados Unidos com o governo norte-americano já sabendo que ela não funcionava. Então, tem vários elementos ali. Agora, tudo aquilo ali fica com uma espécie de antessala ao real entreguismo que seria um eventual governo de Flávio Bolsonaro, pelo discurso dele. Não estou aqui criando nenhum tipo de teoria conspiratória. Estou usando o discurso dele na CEPAC, que é basicamente como foi dito pelo Eduardo Bolsonaro, não sou eu que disse, a Copa do Mundo do conservadorismo, segundo ele, e que, portanto, ali ele estava delineando o seu projeto de poder. Qual era o seu projeto de poder? Entregar absolutamente vários dos elementos estratégicos do Brasil para os interesses norte-americanos.
Eu brinquei outro dia dizendo que ele não é um candidato à presidência do Brasil, ele é candidato a governador de mais um estado norte-americano, pelo menos se você for levar em consideração o discurso dele. Então, é um discurso extremamente preocupante, porque ele realmente abre mão da soberania brasileira em muitos aspectos. Só um deles, terras raras, por exemplo, ele basicamente diz: nós seremos fornecedores de uma reserva de mercado criada pelos Estados Unidos. Nós vamos entregar isso sem nenhum tipo de valor agregado adicional e sem reposicionar o Brasil, ou tentar pelo menos reposicionar o Brasil no século XXI em algo tão fundamental como esses minérios críticos, justamente para as grandes tecnologias. Estou completo também, Cris, dizendo que isso vai fortalecer a capacidade militar dos Estados Unidos. Então, olha só, voltando ao ponto inicial dessa nossa conversa toda, religião, militarismo, entreguismo e eleição no Brasil em 2026. Claro, pega o gancho do Jamil para também falar de eleição, porque no discurso dele, ele bota o resultado eleitoral de 2022 em dúvida, dizendo que Joe Biden elegeu o presidente Lula, isso sim um delírio completo, né? E já faz um alerta, diz, um falso alerta, evidentemente, dizendo, olha, monitorem as eleições no Brasil para garantir liberdade de expressão, ou seja, já também botando em dúvida o próximo processo eleitoral, professor, um perigo à vista. E ele foi até mais longe, ele disse que o USAID, a USAID, teria gasto centenas de milhões de dólares para influenciar a eleição no Brasil, que é o argumento do Trump. É um entreguismo total, eu subscrevo inteiramente o que o Jamil disse, é muito grave. É a mesma pessoa que há 4 meses atrás fez uma postagem no X solicitando ao Pete Hegseth que bombardeasse embarcações da Baía da Guanabara, aqui do lado. Pois, aqui é um ponto importante. Então, subscrevo inteiramente o que o Jamil disse, mas quero chamar a atenção para um ponto. É que, de maneira involuntária, evidentemente, o Flávio Bolsonaro está oferecendo para o governo do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin o verdadeiro mote para a campanha. O mote para a campanha está dado, isto é, o mote é a soberania nacional, mas não soberania nacional de um modo abstrato. Depois da humilhação que os Estados Unidos sofreram e continuarão a sofrer no Irã, porque, de novo, os Estados Unidos e Israel podem destruir o Irã militarmente, mas isso não quer dizer que vencerão politicamente. São duas coisas muito distintas. O Trump necessitará desesperadamente de uma vitória para chegar às eleições em novembro com alguma possibilidade. Cuba não é uma vitória assim tão grande, porque Cuba é um país hoje em ruínas, numa situação absolutamente terrível e que exige a nossa solidariedade. Mas Cuba não é exatamente uma grande vitória. Uma grande vitória para os Estados Unidos seria o Brasil nas eleições em outubro. Então, dentro de uma projeção de cenário da geopolítica internacional, o Brasil é o candidato da vez para que os Estados Unidos o Trump tenha algo para mostrar. O Flávio Bolsonaro está involuntariamente dando para a campanha do presidente Lula a principal estratégia da campanha. A campanha é soberania. Só com soberania pode haver retomada real de desenvolvimento e só com soberania pode haver redução da desigualdade. Essa tem que ser a estratégia da campanha do presidente Lula. É sobre isso que a gente está falando, né? Enfim, a atuação, a amplitude da atuação da extrema-direita, como ela se fortaleceu com o governo Trump. Há um fato importante também, que foi a apresentação feita pelo Pete Hegseth para algumas lideranças, enfim, o Jamil acompanhou, apresentando o que os norte-americanos chamam de Grande América do Norte. Jamil, eu não vou nem me estender, explica o que é esse projeto de Grande América do Norte. Eu vou explicar da forma que o Hegseth explicou, depois deixo o professor Iliano, obviamente, interpretarem com mais qualidade. O que ele disse, basicamente, é o seguinte: existe uma região que os norte-americanos, o governo norte-americano precisa para garantir a sua própria proteção para o seu próprio interesse norte-americano. E aí não da América do Norte, mas mesmos dos Estados Unidos. Isso iria da Groenlândia ao Alasca, sem dúvida nenhuma, e até o norte da América do Sul. E ele até coloca, é uma fronteira natural chamada Amazônia. É ele mesmo que coloca nesses termos. Ou seja, tudo entre a Amazônia e a Groenlândia faria parte, basicamente, da zona vital para os Estados Unidos. O que quer dizer isso, entre outras coisas? Que qualquer tipo de ameaça dentro dessa zona é uma ameaça legítima para ser alvo de uma intervenção política, econômica, financeira ou militar por parte dos Estados Unidos.
Então, é uma redefinição, sem dúvida nenhuma, eu diria, do mapa regional, é uma transformação na prática daquela doutrina Donwell em uma ação direta, mas também é um recado muito claro de que, claro, olha, para ali na Amazônia, não para ali na Amazônia. Depois da Amazônia, nós vamos querer cooperação de vocês que estiverem ao sul, ou seja, nós brasileiros. Cooperação, a gente sabe muito bem o que quer dizer no governo Trump. É chantagem, eu diria muito além de chantagem, é o próprio assédio à soberania dos países. E, inclusive, quando o Pete Hegseth faz a apresentação desse projeto, ele fala da necessidade de combater cartéis, grupos terroristas, quer dizer, aquele discurso que vem sendo utilizado e que vem sendo absorvido, apropriado por lideranças da América Latina, né, de que precisa, de alguma forma, algum esforço de militarização para combater essas organizações, enfim, que eles associam, né, facções criminosas com terrorismo. Ou seja, isso tudo parece muito bem coordenado, né? Quando você vai juntando as peças, o jogo fica claro, né, Ian? Claro, Cris, eu acho que essa criminalização, querer classificar o PCC, o CV, como organizações terroristas, ela não faz o menor sentido, né? O Brasil não é um produtor de droga, o Brasil exporta droga que vem de outros países, principalmente para a Europa, para a África, não fecha essa conta. Mas a outra conta que fecha é o que a gente tem aqui no Brasil e que interessa demais aos americanos. São terras raras e petróleo. Como o Jamil falou, as terras raras são fundamentais para o desenvolvimento de armas militares, armas tecnológicas, mesmo coisas simples, como um pequeno veículo elétrico, ele vai precisar de terras raras. E nós temos uma reserva muito grande aqui e a gente não pode subestimar o desejo, o apetite americano sobre o que a gente tem aqui. Isso é bastante importante. Então, eu acho que todo esse discurso está, na verdade, criando uma fantasia para o que eles realmente querem aqui, que é controlar o fluxo de terras raras que vai sair do nosso subsolo e o petróleo que tem. A gente está produzindo muito petróleo, a gente é um dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo. É bom não esquecer disso. Ou seja, um cenário bastante conturbado que a gente vai ter nesse ano tão especial, que é um ano eleitoral. Assim a gente chega ao fim do programa. Esse foi o Brasil no Mundo, um programa semanal sobre o que movimentou o noticiário internacional e como isso impacta o Brasil. Quero agradecer enormemente a presença aqui no nosso estúdio do historiador e escritor João César de Castro Rocha. Um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, uma alegria conversar com vocês. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!